Boa. Bom, acho que já vale começar aí. Vamos lá começar. Bom, 7 horas na terça-feira geralmente é complexo, né? ainda mais quase véspera de feriado, né? Mas tá bom, tem uma turma aí, vai ser super interessante, né? Ô, gente, para quem não me conhece, eu sou o fundador e CEO da Pacífico, meu nome é Antônio Arruda, né? Esse pedido, né, da gente estar fazendo mais eventos técnicos com os clientes, não clientes e afins, foi um pedido particular meu, muito na perspectiva de entender que a gente precisa levar ao mundo o que está acontecendo de mais moderno, né? Do lado da Pacific, que é uma companhia que trabalha exclusivamente com segurança ofensiva, a gente é obrigado a estudar táticas, métodos novos a todo momento. Até porque as proteções do lado dos nossos clientes, elas avançam também. Então, quando o cliente contrata a Pacific, a perspectiva dele é descobrir novos caminhos para uma quebra de perímetro, né? Para uma invasão, para um impacto nas joias do coroa, né? Dentro disso, é do nosso escopo buscar novos métodos, né? E, naturalmente, a gente percebe que entre a gente descobrir um novo método e os nossos clientes estarem preparados para implementar novas camadas de defesa para os ataques modernos, existe um gap temporal muito importante. Quando essa camada de defesa chega a estar implementada dentro da estrutura do cliente, é porque no mercado negro isso já estava sendo explorado há coisa de 8, 9, às vezes um ano, até isso acontecer dentro do lado do cliente. Com isso, a gente resolveu fazer um processo que a gente está chamando de antecipação, de colocar os nossos clientes à frente do que está acontecendo, e a gente construiu uma biblioteca, né, de táticas que a gente vai estar tentando passar para vocês todo mês, como uma iniciativa de vocês conseguirem se antecipar àquilo que está acontecendo na internet como um todo, na perspectiva mais ofensiva, do lado mais malicioso possível, né? E hoje quem vai estar encabeçando isso é o César, junto com o Anderson, né? O César é o nosso principal aqui do time de Red Team, né? Ele é o líder do time de Red Team da Pacific. O foco hoje do Cezinha, além de já ter executado muito mais de 100 assessments em algumas das empresas, das maiores empresas do Brasil e do mundo, o foco dele é justamente pesquisar novas táticas e instrumentar o time interno da Pacific, né? O Anderson é nosso sócio da Pacific também, ele é diretor de operações e vai estar auxiliando o Cezinha nessa jornada. Naturalmente, tem uma boa parcela do time da Pacific aqui, dou boas-vindas a eles todos e dou boas-vindas a grandes clientes que a gente tem, que eu estou vendo aqui, que tem alguns aqui que tem mais de ano que eu não falo, você sabe que vocês moram no meu coração, numa outra oportunidade a gente vai sentar para poder almoçar. Então, Cezinha, Anderson, a palavra está com vocês aí. Boa, boa. Vamos lá, vamos começar então, né, pessoal? Boa noite aí todo mundo, né? A ideia hoje aqui realmente, né, em plena terça-feira, véspera de feriado, mas esse primeiro encontro que a gente está fazendo, de muitos que a gente vai fazer, né? Ele vai ser bem interessante, dentro de uma ótica ofensiva. A gente vai trazer algumas abordagens um pouquinho fora da caixa para vocês, o que eu acho que é mais importante, né? A gente está chamando o encontro de webinar, né? Mas a gente vai melhorar esse nome aqui, que ele é mais do que um webinar, né? Ele vem para trazer um pouco de experiência do que a gente está vivendo aqui no campo de batalha, né? Então, esse é um dos grandes objetivos. Mas antes da gente começar, só agradecer a todo mundo. A gente teve bastante inscrição. Muita gente colocou o nome lá no formulário, né? Que preencheram lá. A gente teve que dar uma filtrada, mas a gente quis deixar num petit comitê mais assim. Então, a gente deixou a princípio assim bem fechado para os contatos ali que a gente conhecia ou para pessoas que vieram de recomendações aí, tá bom? Mas fiquem à vontade para convidar os amigos ali para as próximas edições. Essa aqui vai ser bem interessante, então nosso plano piloto, né? Então, como o Antônio falou, né, a Pacific, muitos de vocês conhecem, um ou outro aí talvez não conheça, a gente tem essa visão, né, de trazer sempre o risco de negócio. E o que é interessante dos testes que a gente faz hoje em dia? A gente vai até o fim, cara. A gente não finaliza nenhum dos testes enquanto a gente não atinge os objetivos de negócio ou, naturalmente, a gente não exaure praticamente todas as técnicas possíveis. Isso é legal porque dá uma visão, uma perspectiva diferente sobre as ameaças que pode ter em cada ambiente e o tipo de ataque que a gente quer utilizar para valer dentro desses ambientes. E a gente pegou esses compilados aqui de informação, então a gente fez uma curadoria com muito cuidado, com muito carinho, justamente para mostrar para vocês contextos que a gente encontra, tanto nas respostas a incidentes que a gente atua atualmente, quanto nos ataques que a gente executa no dia a dia. Então,
Isso dá uma liberdade para a gente e nos dá também uma capacidade de ir sempre além. Por quê? A gente não trabalha com agenda. Então, o teste que a gente faz, por exemplo, quando a gente está fazendo as simulações, eles são os mais fidedignos possíveis. Eles não terminam em 2 meses. Enquanto a gente não exaure todas as possibilidades, a gente não para. E é muito fidedigno o que um atacante, um ofensor real vai fazer. Tem ambiente aqui que a gente participa de resposta a incidente, que o cara ficou planejando 1 ano o ataque até ele conseguir atingir o objetivo de negócio. Como é que você simula isso no pentest tradicional? É muito complexo, é muito difícil fazer isso. Então a gente traz esses conhecimentos. Então, por exemplo, a gente vai falar de algumas técnicas aqui que talvez não sejam de acordo com a realidade que você vive, mas as camadas que estão por fora disso vai trazer um contexto bem interessante para como você pode aplicar no dia a dia também. Então vamos ter temas diversos aqui, que vai ser bem legal. Depois a gente vai falar um pouco também sobre os próximos passos, tá? Só pegar uma água aqui. Mas, enfim, então a gente vai ter vários encontros. A ideia é que a gente faça esses encontros mensalmente ou a cada 5 semanas, né? De acordo com como é que vai ficar as agendas. E a gente vai deixar isso bem interessante também ali, aulas gravadas, né? Aulas, né? Encontros gravados. E a ideia justamente é que seja participativo também. Não vai ser só a gente falando aqui o tempo todo. No final, a gente vai entregar para vocês também algumas coisas interessantes para você colocar a mão na massa, para você entender ali com um nível mais de profundidade do que a gente está falando. Então, a gente vai ter ataques específicos para AD, a gente vai ter coisas de cloud, a gente vai ter coisas específicas de malware, de C2, de ataques all-day, de como que como que os ofensores estão utilizando isso na prática também. Então, é uma coisa que a gente vai trazer para vocês. E pode ter certeza que vai ser bem legal. Mas eu não vou enrolar muito, não. Vou deixar o César começar aí. E no meio do caminho, certamente, a gente vai interromper um pouquinho aí. Mas fiquem à vontade também para colocar as perguntas aqui no chat, tá? A gente vai colocar aqui à disposição para vocês. À medida que a gente tiver a resposta, a gente responde aqui. Ou pare, responde, ou deixa para o final. Fica à vontade. Esse piloto aqui, a gente está entendendo um pouco como que é a dinâmica também, tá bom? Então, aperte os cintos, né? E vamos embora aí. Boa, Vanessa, obrigado. Então, pessoal, boa noite, bem-vindos ao nosso primeiro webinar, ou outro nome que vamos falar aí. Mas como o Antônio e o Anderson falou, meu nome é César. Eu estou aqui na Pacific desde 2017, final de 2017, ou seja, tem quase 8 anos que eu estou aqui na Pacific. E nesse tempo eu já fiz dezenas de testes de invasão, ou sozinho, e outras dezenas acompanhado, e outras dezenas liderando esses testes de invasão. Então, eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência, ou um pouco das minhas pesquisas que eu tenho feito atualmente com vocês. O tema de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, ele vai ser como os atacantes podem abusar da conexão entre o GitHub com a AWS. Há algum tempo atrás, eu acredito que foi há 1 mês e meio atrás, eu publiquei esse artigo que eu mandei para vocês aí no chat, no blog da Pacific, inclusive, acessem o blog, lá tem alguns artigos e a gente está tentando publicar ali pelo menos mensalmente algum artigo novo, alguma técnica nova. E pode ter certeza, se caiu no blog, em algum momento vai aparecer aqui no webinar também. Mas, voltando aqui, algum tempo atrás eu publiquei esse artigo falando como que os atacantes podem abusar da conexão entre GitHub e AWS, e eu resolvi utilizar esse tema como o primeiro tema do nosso webinar. Por quê? Como eu falei para vocês, eu comecei na Pacific em 2017. Naquela época, eu adorava explorar AD. Já explorava um pouquinho antes de entrar na Pacific, né, o Active Directory ali. E quando eu comecei a trabalhar na Pacific, o que eu percebi? Naquele momento lá, a maior parte das empresas que a gente testava, que não era startup, utilizavam o AD. Então, eu gostava bastante de explorar, eu começava a explorar bastante. E naquela época, a exploração de AD não era tão falada como é falada atualmente. Por exemplo, as maiores certificações de segurança ofensiva naquela época não falavam de AD. Os maiores cursos não tinham AD. Então, a gente estava explorando e as pessoas que estavam defendendo, vocês que estavam trabalhando aí do lado de vocês, né, das empresas, era um pouco mais difícil de entender ali como proteger o AD ou como um atacante poderia explorar. Então, para a gente, eu pegava um Active Directory para explorar, alguns de vocês já teve contato comigo na hora de fazer aquela apresentação, explorava aquele AD, mostrava para vocês todos aqueles caminhos lá, e para mim, a visão ofensiva era divertida, mostrar para vocês como vocês vão corrigir, como a gente explorava e como vocês podem corrigir esse processo, esse AD.
Porém, o jogo mudou um pouquinho nessa parte ofensiva. Hoje em dia, praticamente todo curso de segurança ofensiva fala de AD, praticamente todas as certificações de segurança ofensiva você precisa explorar o AD. Então, hoje está muito mais fácil você aprender um pouco de como você vai explorar ou como vai proteger o AD. Porém, em paralelo, no mercado, com base nas nossas experiências aqui, a gente vê que a maior parte das empresas estão utilizando cloud, principalmente a AWS, e praticamente toda empresa, é muito difícil encontrar uma empresa que não faz isso, está utilizando algum repositório de código externo, como o GitHub, GitLab, do próprio da Azure, etc. Ou seja, é uma migração que já vem acontecendo há vários anos, mas hoje em dia é mais comum você ver as empresas utilizando isso daí. E atualmente você não vê muita gente falando sobre ataque nessas plataformas, principalmente no processo ali dessa integração do GitHub com a AWS. Ou seja, é um lugar novo para explorar, um lugar novo que dá para a gente atacar bastante, e um lugar novo e as pessoas que estão defendendo o ambiente não estão olhando para isso. Pode falar, Antônio. Até fazendo uma adenda que é o que o Cezinha está falando, a gente viu um cenário de evolução de visibilidade, né? Então, quando a gente estava falando de ambientes que estavam on-premises, né, usualmente, hoje os clientes têm grande visibilidade desse tipo de ambiente. Mas quando a gente fala do ambiente cloud, a vasta maioria dos nossos clientes, e a gente está falando de algumas das maiores empresas do mundo e do Brasil, não tem visibilidade total do ambiente cloud, do ambiente repositório. É como se fosse uma migração que aconteceu assim, meio ad hoc, sabe? Precisa migrar para cloud, vamos migrar para cloud e migra do jeito que dá. E aí depois vai correndo atrás do rabo, né, literalmente, para poder adicionar as camadas de visibilidade e as camadas de proteção. Então, assim, uma vez que você não vê, você não sabe o que proteger. Sem visibilidade, você não protege, né? Todavia, por outro lado, as empresas que são que nasceram nativamente em cloud, as empresas mais novas, mais modernas, etc., elas também dispõem de problemas de visibilidade, porque, naturalmente, uma companhia que ela nasceu mais no momento de cloud, ela é uma startup, e ela não tem todos os recursos financeiros disponíveis para eles fazerem um grande investimento de cyber, ou investir corretamente, ou ter visibilidade completamente do ambiente. Então, visibilidade em repositório, visibilidade em cloud, a gente já considera assim uma coisa, esse cara não está olhando por todo, e a gente sempre vê isso, né? E aí, quando a gente pensa na integração dos dois mundos, esquece. Aí vocês esquecem completamente, porque a gente está falando de um parque de diversões dos desenvolvedores, né, do time de DevOps, e de um outro parque de diversões que é a infraestrutura. E toda vez que a gente tem duas grandes matérias se conversando, naturalmente a camada de visibilidade vai chegar por último, né? Então, o esforço aqui hoje que o César vai trazer para vocês, em cima do GitHub, dessa integração junto à AWS, é um esforço de mostrar algo que a gente utilizou, possivelmente nos últimos 10 testes, a gente utilizou 8 vezes. E desses 10 testes que a gente utilizou, que a gente fez e que a gente utilizou 8 vezes, foram 8 vezes bem sucedidas, né? Em companhias que têm investimentos de cyber vultosos, que têm monitoramento 24/7, que têm, às vezes, 2 ou 3 layers de SOC e não conseguiram detectar. Justamente não consegue detectar muito por aquilo que eu falei no começo. Tudo aquilo que é amplamente explorado no mercado ofensivo tem uma demora ali de 9, 1 ano e algumas táticas até 3 anos para poder chegar num bom nível de maturidade do lado das empresas. Então, a ideia aqui é que o César avance com vocês nesse tema aí. Exato, obrigado, Antônio, perfeito. Então, hoje a nossa agenda é isso. Eu vou introduzir um pouco ao tema. Eu acredito que vários de vocês já entendam um pouco sobre a AWS, sobre o GitHub ali, mas eu gostaria de introduzir um pouquinho para quem ainda não teve contato com essa área, para entender o que é o GitHub Actions, o que é essa integração do GitHub com a AWS, como isso funciona. Então, o início, a minha ideia aqui é introduzir o tema para vocês, tentar de uma maneira, de uma linguagem mais simples aí, para deixar todo mundo ali no mesmo nível, para a gente continuar. Depois eu vou mostrar para vocês uma demonstração prática de como um atacante pode abusar, e nessa demonstração prática, eu concatenei 3 ataques que nós realizamos em clientes reais. Eu concatenei esses ataques ali.
Exatamente, é o que o Antônio falou. Se você ainda não sabe, você precisa saber, porque o seu dev provavelmente está utilizando. É exatamente isso. E aí eu vou mostrar para vocês um desenho, um fluxo de um ataque, e contar para vocês esses casos que nós exploramos em cliente, mostrar alguns vídeos para vocês, mostrar como isso funciona na prática. Depois eu vou falar um pouquinho de alguns erros comuns nessa integração, na hora de você criar essa integração. Quais são os erros que pode acontecer? Por fim, eu vou falar para vocês, mostrar para vocês como vocês podem identificar essa integração no ambiente de vocês, mesmo que vocês não saibam que tem, talvez tenha, incluindo, eu estou compartilhando, eu vou, na verdade, deixar público agora para vocês, 2 scripts que nós fizemos aqui dentro para fazer esse mapeamento no ambiente de vocês, tanto na AWS quanto no GitHub, para mapear e identificar esses problemas dentro do ambiente de vocês. Vou mostrar para vocês como você pode utilizar esses scripts. No final, falar um pouquinho de boas práticas e recomendações. Por fim, vou passar um desafio para vocês. Um desafio para vocês, para quem quiser fazer em casa, tentar explorar. Eu criei um ambiente teste aqui na minha cloud e eu quero que vocês explorem. Vocês podem explorar em casa, eu vou passar todo o material para vocês e vocês podem explorar e tentar encontrar uma flag ali nesse ambiente. E por último, nós teremos ali a parte onde eu vou abrir para perguntas e respostas, mas no meio do caminho, se você mandar uma pergunta aqui no chat, alguém vai responder aí, ou eu mesmo posso parar ali e responder você. Beleza? Então vamos lá, pessoal, tem muito tempo. A minha ideia aqui hoje é tomar cerca de 1h10, 1h20 de vocês explicando. Pode ser que dure um pouquinho mais, porque às vezes a gente fica um pouco empolgado com o conteúdo, mas vai valer a pena. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o que é o GitHub Actions? O GitHub Actions, pessoal, ele é uma plataforma de CI/CD, mas o que essa plataforma é? Essa plataforma ela permite que os desenvolvedores automatizem tarefas dentro do repositório do GitHub deles. Dentro do GitHub Actions, o desenvolvedor ele vai criar um arquivo, que a gente chama de workflow, ele vai criar um arquivo, e dentro desse arquivo, ele vai escrever uma série de funções, uma série de ações que vai ser executado para automatizar alguma tarefa dele. Por exemplo, imagina que na sua empresa você tem algum site, sua empresa tem o front-end da empresa ali, tem aquela parte visual do seu site. E no front-end da empresa, ele está todo armazenado dentro de um bucket na sua AWS. Antigamente, se algum desenvolvedor, o front-end da sua empresa, quisesse atualizar essa parte gráfica, essa parte visual da sua aplicação web, ele teria que modificar ali, fazer as modificações dele, ele acessaria o bucket ali e atualizaria os arquivos dentro do bucket tudo manualmente. Você criaria um usuário para ele, daria permissões para ele acessaria a sua cloud e ele faria essas modificações. E aí vem o GitHub Action, onde o desenvolvedor ele pode automatizar isso, ou seja, assim que ele fizer alguma alteração no código, automaticamente o GitHub Actions pode pegar esses arquivos que foram alterados e atualizar ele dentro do bucket. Então, você tem a sua aplicação, o desenvolvedor vai alterar cor de um botão ali. Ele faz essa alteração, publica no GitHub, assim que ele publicar no GitHub, vai executar o GitHub Actions e ele vai automatizar esse processo de atualização. Claro que esse processo pode ser utilizado para N fatores, é que a gente não está pensando muito ainda em segurança, mas na funcionalidade. Então, o GitHub Actions ele é uma... Pode falar, Antônio? Como o César disse, né, ele é uma plataforma baseada em gatilhos, né? Então, toda vez que tem um pull request lá, está subindo algo novo, ele vai executar uma série, que o César chama de workspace ali, de instruções que devem ser executadas toda vez que tem um novo gatilho. Um novo gatilho pode ser um pull request, por exemplo, né? Dentro do GitHub Action, a gente pode, inclusive, incluir ações de segurança, né? De fazer testes, análise, etc. antes de subir. Exatamente. Incluindo uma das apresentações que eu vou mostrar para vocês vai ser isso, um GitHub de um cliente nosso que executava análise de segurança no IAM da AWS, e aí a gente abusou isso. Mas, no geral, a ideia do GitHub Action é essa plataforma que vai automatizar o processo de CI/CD, seja para fazer um build, né, publicar um novo código, para testar alguma coisa, para orquestrar, subir uma infraestrutura dentro do seu ambiente ali, cloud. Porém,
Só o GitHub Actions sozinho, ele pode fazer muitas coisas, ele pode automatizar, ele pode testar o seu código, mas Ele não vai um dos fazer melhores... deploy, né? Exato, ele não vai fazer o deploy. Um dos pontos principais dele é, você precisa conectar ele em algum lugar para ele fazer o seu deploy, para ele atualizar ali a sua aplicação. E aí que entra a autenticação do GitHub com a AWS. Antigamente, o que acontecia? Antes de 2021, se você quisesse automatizar o seu processo ali de CI/CD, e você quisesse que quando o desenvolvedor atualizasse a página, essa página fosse automaticamente publicada no seu bucket dentro da AWS, o que você precisava fazer? No seu código do seu workflow lá, do seu GitHub Actions lá, no código, você colocava dentro do código as credenciais da AWS que esse workflow precisaria ter para ele atualizar aquele bucket lá dentro. Ou seja, um atacante que entrasse dentro do seu GitHub, se ele pesquisasse dentro do seu código por credenciais, ele ia achar a credencial lá. Isso acontecia antes de 2021 e acontece até hoje, porque muitos desenvolvedores ainda armazenam credenciais no código, mas esse não é o foco da nossa apresentação de hoje. Aí o que o GitHub fez? Ele lançou um tipo de autenticação entre o GitHub e a AWS que não necessita credenciais, ou seja, você não precisa armazenar as credenciais no seu código. Em teoria, é uma conexão mais segura. Você conecta o GitHub ali na AWS de maneira mais segura. Eu vou explicar melhor isso, vou mostrar um exemplo prático de como isso funciona aí nos próximos slides, tá vendo? E aí tem um ponto que é engraçado aqui, né, Cezinha? Porque a gente essa pauta, né, inclusive essa solução, ela vem muito para poder mitigar as credenciais hardcoded, né? E aí você fala assim, pô, e aí que é a nossa crítica sempre, né? Porque normalmente as pessoas ficam num checklist ali, né? Você tem credencial hardcoded? Aí o cara fala assim, não tem, tô seguro. Não é bem assim. Não é porque você não tem uma credencial hardcoded que um vetor muito similar a ela, ou o ecossistema onde a credencial, em tese, ficaria armazenada no passado, não quer dizer que ela não possa ser explorada por um outro caminho. E pensem, né? Essa implementação foi uma implementação que foi construída muito na perspectiva de mitigar esse ângulo aí de credenciais hardcoded, mas a criatividade permitiu que também fosse abusado, né? Exatamente, Tony. E como isso funciona na prática? Eu vou falar aqui alguns conceitos primeiro, antes da gente explicar um pouco ali esse desenho. Vamos falar um pouquinho da AWS. Aqui em AWS, toda vez que eu falar sobre role, eu vou aportuguesar essa palavra para ficar mais fácil, tá? Eu vou falar role, para todo mundo entender, ficar mais fácil. Então, toda vez que eu falar de role, eu estou falando de role, AWS. Então, vamos lá. Dentro da AWS, nós temos várias identidades. Por exemplo, você tem os usuários, você tem grupos, e você também tem roles. O que são roles dentro da AWS? Roles são um conjunto de permissões e elas podem ser atribuídas temporariamente para um usuário. Ou seja, um usuário ele pode assumir essas permissões temporariamente. Por exemplo, imagina que você tem vários usuários e esses vários usuários eles precisam acessar diferentes recursos dentro da sua AWS. Por exemplo, os usuários eles precisam acessar o S3, eles precisam acessar uma instância, eles precisam acessar um container, eles precisam acessar a Lambda. O que você poderia fazer? Você entrava em cada um dos usuários e atribuía para ele essas permissões, um por um. Funciona, beleza? Porém, a gestão disso é uma gestão caótica, porque caso você precise remover uma permissão, caso você precise dar mais uma permissão para esse usuário, você tem que, nesse usuário especificamente, atribuir essa permissão. E também é meio um problema de segurança, porque o usuário ele vai ter sempre aquelas permissões ali. Aí o que você pode fazer? Você pode criar uma role. Dentro dessa role, você atribui para ela todas as permissões que os usuários precisam, e dentro da role, ela tem uma coisa chamada policy de confiança, uma trust policy, que é o seguinte, dentro dessa trust policy, você vai colocar o usuário XYZ pode assumir essa role, ou seja, ele pode assumir essas permissões que estão aqui dentro. E aí, por exemplo, durante a execução ali, durante o processo, você quer atualizar as permissões desse usuário. Você não precisa, nem usuário por usuário, remover ou adicionar essa permissão.
você vai na role e edita a role ali em tempo real, e você vai ver o que aconteceu. E se acontecer um incidente dentro do seu ambiente, você vai, nos seus logs lá, você vê que o usuário X assumiu a role no horário Y e fez XYZ ali. Então você consegue traquear tudo ali bonitinho. E que você precisa remover as permissões, você só remove o usuário da política de confiança da role aqui. Então a role em AWS é uma entidade, é uma identidade que pode ser assumida por outras identidades, seja por usuário, seja, nós vamos ver, pelo GitHub, etc. Então, como funciona essa autenticação entre o GitHub Actions e a AWS? Imagina aquele exemplo que eu dei. Você tem aqui o repositório X, onde está o código-fonte do front-end da sua empresa. E aí, toda vez que você escrever um workflow, que toda vez que o desenvolvedor fizer um commit aqui, o GitHub Actions ele vai se conectar na AWS e vai atualizar o S3 aqui. Então, como que isso funciona na prática? Como isso acontece na prática? Dentro da AWS, você configura, você autoriza o GitHub Actions a se conectar, e dentro de uma role, você define as permissões que essa role vai ter. Por exemplo, eu quero ter permissões dentro do bucket, e aí na trust policy da role, você define lá, quando uma conexão estiver vindo do GitHub Actions e estiver vindo da organização Y do GitHub, do repositório X, você pode liberar que essa requisição, essa autenticação, ela consiga assumir essas permissões da role. Então, basicamente funciona assim. Você vem aqui, faz o commit no repositório, o workflow ativa, o workflow ativou, essa execução do workflow aqui, ele vai vir na AWS, vai mandar um token e falar, olá, eu sou o GitHub Actions do repositório X da organização Y. Eu quero assumir a role do bucket. A AWS vai pegar aquele token, vai validar aquele token e vai falar, beleza, você realmente, quem você está dizendo ser, deixa eu ver se você tem acesso a essa role. Ele vai abrir a role, vai ver a trust policy da role e falar, legal, você realmente pode assumir essa role. Você vai assumir essa role e você vai ter acesso. Então, debaixo dos panos, daquele exemplo que eu te expliquei lá atrás, ele funciona isso. Talvez para você ter uma visão legal, vou mostrar aqui na prática agora para vocês como você pode fazer isso. Só um minutinho. Alguém teve alguma dúvida nessa parte conceitual? Porque eu sei que é complexo, né? Que é a estrutura de dependências dos dois lados. Se ninguém tiver tido, a gente segue. Vamos seguir. Estou pegando aqui para compartilhar com vocês. Estou entendendo que ninguém teve, Cezinho. Senta o bambu. Bora. Beleza. Vou compartilhar na tela aqui. De consultoria. Vamos lá. Então, eu fiz um exemplo, criei um exemplo parecido com esse que eu expliquei para vocês. Eu criei um repositório, só que dentro desse repositório, ao invés de ter o front-end ali da aplicação web, só tem um arquivo de texto, um arquivo TXT aqui. Porém, existe uma pasta aqui chamada GitHub, e dentro dessa pasta tem uma pasta chamada Workflow. É aqui onde eu crio aqueles workflows que o GitHub Actions vai executar. Se eu clicar aqui dentro, eu consigo ver um workflow. O GitHub está meio bugado aqui. Beleza. Eu consigo ver o workflow. O workflow ele tem um padrão que você precisa seguir para construir ele, e isso não é nada de outro mundo. Basicamente, vocês criam um nome, né, para essa execução. Você escreve um gatilho, igual o Antônio falou lá, um trigger, né? O que vai executar esse workflow? Nesse caso aqui, eu escrevi que quando alguém der um commit ali no código, ele vai executar esse workflow. O que esse workflow vai fazer? Ele vai rodar um containerzinho ali, com o Ubuntu aqui, e ele vai usar essa autenticação com o Git, com a AWS, para assumir essa role, que é a role do bucket, e assim que ele assumir essa role, ele vai fazer a sincronização. Ele vai pegar aquele meu arquivo status.txt e vai atualizar. Então, o desenvolvedor ele pode fazer isso. E como que isso reflete na AWS? Esse aqui é o lado do GitHub. Como isso se reflete na AWS? Na AWS, primeiro,
nós temos aqui um provedor de identidade. Então, para isso funcionar, você precisa criar um provedor de identidade, ou seja, cadastrar o GitHub Actions como um provedor aqui do OpenID Connect, ou seja, você vai cadastrar ele como provedor de identidade de autenticação ali. Você cadastrou ele. E você precisa criar a role, e dentro da role, você precisa definir as permissões, né? Eu defini aqui as permissões, que essa role específica chamada Bucket3, ela tem permissão sobre esse bucket chamado Webinar Actions. E aqui eu crio dentro dessa role a trust relationship da role, ou seja, a relação de confiança ali dessa role. Eu estou dizendo aqui que quando a autenticação vir pelo provedor que você criou, ou seja, o GitHub Actions, e o repositório exemplo-S3 dentro da organização Grey Hat Consultoria tentar assumir essa role, ele vai autorizar. Então, dentro da AWS, é assim que se parece. Mas, na prática, como isso funciona na prática? Repara que eu tenho aqui dentro do meu bucket, fui deslogado da AWS, um minutinho, eu já volto aqui, porque eu estou logado o dia inteiro, e a sessão terminou. Só um minutinho. Temos várias lendas presentes aí, até o Tonho apareceu aí, ó. Tá aí. Fala pessoal, boa noite, beleza? Eu vi o Bom. link aí solto em algum lugar e entrei de intruso aqui, pô. Trouxe até pipoca, tá? Boa. É bom estar na posição de ver a apresentação do que apresentar, né, Tonho? De vez em quando é bom, né? É muito mais confortável, pô. Beleza, pessoal. Então, voltei aqui, me autentiquei novamente. Desculpa esse problema, mas beleza. Eu estou aqui autenticado na AWS. Vou carregar aqui de Você novo. mostrou aí, basicamente, a gente pode... É muito similar à federação, né? Que acontecia no passado. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas aí, pessoal, só quero mostrar para vocês, antes de continuar aqui, que dentro desse bucket, eu tenho um arquivo chamado status.txt, e dentro desse arquivo está escrito teste 3 do status POC webinar 2. Ou seja, imagina que esse arquivo aqui, ele é o front-end da sua aplicação ali. Ele é a parte gráfica ali da sua aplicação. E o que o atacante ele pode fazer? Não é nesse. O atacante ele pode vir, não o atacante, o seu desenvolvedor, ele vem no seu arquivo via às vezes o desenvolvedor atua como atacante. Né? Exato. Ele pode fazer um commit aqui, alterar, ele vai commitar aqui o arquivo, e assim que é feita essa alteração, vai começar a executar aquele workflow que eu criei. E olha, o workflow ele vai começar a executar agora, em alguns segundos, e ele vai seguir todo aquele passo a passo lá que eu mostrei para vocês no arquivo. Primeiro, ele vai criar ali, ele vai subir a máquina, depois ele vai se conectar com a AWS, ele vai usar essa action da própria AWS para ele se conectar através daquele processo que eu mostrei para vocês. Ele vai assumir essa role do buckets S3, depois ele vai executar o comando. Qual que é o comando? Para ele fazer o upload do arquivo status.txt, sincronizar esse arquivo que está dentro do bucket. Então, se eu voltar nesse arquivo aqui e atualizar, ele já mudou para teste 4, Pacific Webinar 3 aqui, ali. Ou seja, abre errado de novo, ou seja, o que eu alterei aqui foi alterado dentro do bucket. Então, eu usei o GitHub Actions para automatizar um processo para mim. Em vez de eu entrar manualmente no bucket, eu só preciso alterar o arquivo e o próprio GitHub Actions vai fazer isso para mim. Então, nesse primeiro momento, eu queria mostrar essa teoria para vocês. Eu sei que tá básico e tudo, mas é mais para todo mundo entender como funcionam essas conexões e como isso pode ser usado na prática. E agora a gente pode falar dos ataques. Eu vou voltar aqui para os slides. E acho que tem um ponto aqui também, Cezinho, que vale às vezes cobrir, né?
que esse processo é um processo de troca de tokens, né? Então, ao invés de você enviar uma senha estática, uma chave de API estática para o outro lado, você está enviando um token que tem data de expiração, que tem uma série de checagens, né? Então, por isso que, em tese, né, de novo, em tese, esse tipo de integração ajudaria a endereçar as questões relacionadas a credenciais hardcoded, né? Então, num passo que alguém consiga ter visibilidade daquele código, não manipulação dele, visibilidade, né? O impacto, ele vai ser um impacto mais concentrado ali do lado do GitHub. Todavia, quando existe uma permissão de escrita, a coisa pode mudar drasticamente, né, Cezinha? Exatamente, é nesse ponto que nós vamos entrar. E vamos seguir. Esse exemplo da integração que eu mostrei para vocês ali, na prática. E aí, pessoal, agora vocês já entenderam um pouquinho de como funciona essa integração. Então, vocês já podem estar imaginando aí que dentro do ambiente de vocês, provavelmente isso está rodando em algum lugar. Seja, você pode... é um ponto que eu esqueci de falar ali atrás. Essa apresentação especificamente está focando em GitHub, Actions e AWS. Porém, toda essa ideia, toda essa integração, todos esses ataques funcionam para outras plataformas também. Por exemplo, você usa lá a plataforma de CI/CD do GitLab, ou alguma outra plataforma de CI/CD, alguma outra cloud, seja GCP, seja Azure, seja Oracle. E de alguma forma vai ter essa integração, essa integração federada, né, via OECD, igual o Antônio falou, que são via tokens ali, que eles trocando nossas credenciais, mas então nós estamos focando nisso, mas se você usa outra solução, esse ataque ele também funciona para a sua solução. Só é um pouquinho diferente o que vai executar ali, a parte técnica, o arquivo que você vai criar, ou a conexão que você vai fazer. Mas por cima funciona da mesma forma. Então, vamos continuar. Para um atacante explorar essa integração, primeiro, ele precisa ter acesso ao seu GitHub, correto? E como que o atacante pode ter acesso ao seu GitHub? De várias maneiras diferentes. Um ataque comum que a Pacific faz, e eu não falo que ele tem 100% de sucesso, mas ele tem 95% de sucesso, é um phishing para o GitHub. Nós mandamos um phishing direcionado para os desenvolvedores, e nesse phishing está rodando ali atrás um software com proxy reverso, que é uma espécie de uma página maliciosa ali, onde o seu usuário ele vai digitar o usuário, a senha dele do GitHub e o token MFA dele, e nós vamos capturar a sessão ali. Esse tipo de phishing, ele provavelmente vai ser um tema de um outro webinar também, para a gente detalhar, mostrar como você pode detectar, como ele pode bypassar o MFA, mas basicamente, vou mostrar um vídeo para vocês ali na prática, mas basicamente, nós mandamos um link para o seu desenvolvedor clica ali, digita as credenciais dele, digita o MFA, ele acessa o GitHub achando que ele está acessando o GitHub original, mas está acessando o nosso GitHub, a gente está ali no meio, vendo todas as conexões passar, nós pegamos aqueles cookies e temos acesso ao GitHub de vocês. Eu vou mostrar o fluxo primeiro, depois os vídeos, para a gente não perder muito tempo, mas só para vocês terem uma ideia, o atacante manda o link, a vítima cai, pegamos a credencial da vítima. Dentro do GitHub, a pessoa procura por arquivos de configuração, por workflows, para tentar identificar se existe algum repositório que executa um workflow que tem conexão com a AWS. Quando um atacante encontra aquele workflow, ele vai analisar aquele workflow para ver o que ele faz. E isso aconteceu em um teste que nós estávamos testando. Nós conseguimos acesso ao ambiente do GitHub desse cliente, e ao acessar o GitHub do cliente, ele tinha um repositório com um nome muito chamativo, que era IAM Check. Ou seja, assim que bati o olho naquele repositório, eu falei, putz, esse repositório provavelmente está se conectando em algum lugar, provavelmente na AWS, e está fazendo um check ali no IAM. Então, assim, esse repositório, dentro do repositório, ele tinha um código em Python, que basicamente ele conectava na AWS, analisava todos os usuários, todas as roles, imprimia aquilo e fazia o upload de um formato específico, provavelmente para outra ferramenta consultar. E aí eu vi que tinha um workflow que executava aquilo a cada, eu não lembro se era 30 minutos ou 1 hora,
mas era um workflow que estava sendo executado ali, o temporal, né? E aí, o que eu fiz? Eu verifiquei que aquele meu usuário tinha permissão em cima desse workflow, ele tinha permissão em cima desse repositório, inclusive, em algum momento, ele tinha, esse usuário que a gente tinha capturado, ele tinha executado esse workflow manualmente, então eu sabia que ele poderia executar esse workflow. Eu basicamente copiei esse workflow dentro do próprio repositório e usei ele para ter acesso à AWS dessa pessoa. Ao acessar a AWS, eu vou mostrar para vocês como isso foi feito, tá? É só o fluxo, para vocês ficarem na cabeça, depois eu vou mostrar a evidência, para vocês verem como funciona. Com essas credenciais, eu fui verificar as permissões dessas credenciais, eu percebi que essa credencial só tinha permissão de acessar o IAM, ou seja, de analisar todos os usuários, todas as roles, todas as policies que tem ali da AWS. Com essas permissões, eu comecei a analisar e eu vi uma coisa interessante, que aí existia uma outra role que podia ser assumida por um outro repositório que eu não tinha identificado anteriormente. E aí entra em uma outra história, em uma outra empresa, inclusive foi uma empresa da Europa, uma empresa europeia, uma empresa gigante aqui da Europa. A gente teve o acesso ao AWS dela com essas mesmas permissões do IAM ali, e ao analisar ali, percebi uma role que tinha permissão administrativa, ou seja, quem assumia essa role teria permissão total no ambiente da AWS, e essa role podia ser assumida por um repositório que era chamado Legal Text Generator, ou seja, um gerador de texto legal. E eu falei, por que esse repositório precisa ter permissão administrativa no ambiente inteiro? Aí eu voltei para o GitHub dessa empresa, e lá dentro do GitHub dessa empresa, eu fui atrás desse repositório. Entrei no repositório, era um repositório antigo, que ninguém fazia commit há anos, e eu fui ver o repositório, basicamente esse repositório gerava um texto legal para os sites da empresa, provavelmente para seguir a GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. E então, provavelmente, há anos atrás, quando lançou essa plataforma, essa integração do GitHub com a AWS, alguém fez essa conexão, criou essa role e usou esse repositório para gerar um texto legal e incluir nos containers, incluir nos buckets, todas as aplicações deles. Então, lá atrás, há anos atrás, o pessoal fez isso e esqueceu, e deixou, e ninguém nunca mais usou. Aí eu voltei para esse repositório, eu vi que todos os usuários do GitHub dessa organização tinham acesso a esse repositório. O que eu fiz? Eu criei uma workflow lá, executei e assumi a role administrativa dentro da AWS. E assumir a role administrativa da AWS, eu poderia fazer qualquer coisa, incluindo manter uma persistência. Então, basicamente, você identificou primeiro um workflow que trazia níveis de permissionamento e roles do IAM da conta na AWS do alvo, né? E lá, e ao checar essas permissões, você identificou um outro repositório que você não tinha visto anteriormente, né? Que tinha permissão full, né? Que te permitiu executar aquilo que estava no teu plano inicial, que não foi possível com o primeiro repositório, porque o primeiro repositório não tinha uma amplitude de permissionamento que permitia isso, né? Então, aqui vocês podem ter a percepção que o jogo de quem tá atacando é pegar pequenas peças de informação e expandindo essas peças de informação. E, a partir disso, retroalimentar a análise do ambiente, até chegar naquilo que, eventualmente, é o alvo. Então, você vai para uma análise. Tem credencial hardcore do ambiente? Não, não tem. Tá. Mas talvez não deveria se questionar quais são os workflows que têm uma amplitude de permissionamento no ambiente da AWS que não deveria ter. Que, às vezes, eu não tenho credencial hard-coded, né, que, com um grande nível de permissionamento, mas eu tenho um workflow que pode, apesar de não ser uma credencial, ele pode acabar tendo o objetivo, me levar ao meu objetivo fim da mesma forma que eu conseguiria conseguir com uma credencial hard-coded, né? Então, essa visão de fazer segurança do lado do Blue Team, que é um checkbox, vocês estão mortos. Quem tiver atuando, pensando em segurança, em defesa ativa, contra-ataques reais, contra-ataques modernos. E quando a gente fala de moderno, a gente não está falando de reinventar a tecnologia, não. A gente fala de moderno por serem coisas novas, novas formas de fazerem as mesmas coisas do velho passado.
Então, enquanto a gente estiver pensando em defesa, em proteção, numa planilha de Excel, e sem pensar nos contornos, nas adjacências que levam no mesmo alvo, a gente sempre vai estar 10, 20, 50 passos atrás do atacante. Tem alguns cases reais, de impacto real no mundo, que não foi teste nosso, que foi a exploração do GitHub Actions, né? Inclusive uma empresa de capital, empresa brasileira, listada na Bolsa, né? Que sofreu 3 ataques consecutivos, amplamente conhecidos. O último foi via GitHub Action, onde um desenvolvedor terceirizado, né? Foi vítima de uma engenharia social. Ele caiu, pegaram a conta dele dentro do GitHub, acharam os workflows que tinham um grande nível de permissionamento, e aí foi velho caixão do que aconteceu ali para frente, né? É uma empresa que a atividade core dela reside muito sobre o site principal dela. Não vou dar mais não, senão vocês identificam, né? E aí esse atacante, na ocasião, ele trocou o site principal e colocou um site de conteúdos pornográficos, né? Tudo por conta de uma fragilidade como essa. Essa companhia tem um dos maiores budgets de investimento de cibersegurança aqui do Brasil, das companhias listadas na Bolsa. Essa informação é super relevante, ou seja, não é só ter dinheiro, né? Essa companhia passa por auditorias frequentes, né? Inclusive, não posso falar muita coisa, enfim, mas passa por auditorias frequentes e cai de novo naquele processo. Segurança em cima de uma planilha, em cima de um checklist. O checklist, ele é importante? Ele é importante, naturalmente, para ele cortar o mato alto. Mas depois que você tem essa percepção de mato alto daquilo que está realmente, assim, muito exposto, você precisa entrar com o capital intelectual, que é pensar, tá, como que o cara iria atacar a minha empresa e pensar numa cadeia de eventos. E não simplesmente, olha, eu tenho ou eu não tenho, eu tenho ou não tenho. Inclusive, vou dizer o seguinte, se a operação de vocês está com base no tenho ou não tem, vocês vão ser substituídos por inteligência artificial, porque isso ela já faz melhor que todo mundo. Então, acho que isso é um ponto de reflexão super importante aqui. Boa, perfeito. E para complementar o que o Antônio falou, nessa empresa específica onde nós estávamos abusando, esse GitHub Actions, eles já possuem alguns checklists de segurança, igual o Antônio falou, como, por exemplo, eles tinham uma solução no próprio GitHub lá, que do Enterprise, ficava analisando o código em busca de credenciais expostos no código. Ou seja, eles não possuíam credenciais expostos de código, porque eles validaram aquele check lá. Nenhum desenvolvedor está colocando credencial no meu código. No lado da AWS, todas as roles deles tinham uma condição que era apenas determinados IPs podiam assumir essa role. Ou seja, se algum usuário tentasse perdesse a credencial, caísse no phishing, e pela própria console da AWS, o próprio CLI da AWS, tentasse assumir essa role, ele não ia conseguir porque a role tinha restrições de IP. Porém, ela liberava que o GitHub Actions assumisse essa role. Ou seja, um usuário de fora, externamente, ele não conseguiria assumir essa role. Porém, o GitHub conseguiria assumir. E lembra que eu, como atacante, eu tive acesso ao GitHub. Então, ao eu executar um workflow lá dentro, o meu workflow se conecta na sua AWS com o mesmo IP do GitHub, com o IP já está liberado na sua role. Então, nos seus logs lá, no seu CloudTrail, vai aparecer aquele processo normal. Aquele GitHub assumiu aquela role. E essa é a complexidade de visibilidade, que é quando você abusa de algo que, a princípio, é legítimo. Então, você está abusando de algo legítimo. Como é que você vai fazer a detecção daquilo que tem toda a característica de ser legítimo? Ou seja, tem um verificador de identidade do lado da AWS que está apontado para o GitHub valida aquilo e fala, olha, tá ok, está funcionando. O outro ponto de complexidade disso, e esse aqui é estratégia, gente, é estratégia pura, nua e crua. Onde que entra outra complexidade? Toda vez que a gente está falando de soluções de postura de cloud, ele vai olhar exatamente a cloud. Toda vez que a gente está falando de soluções de análise estática de código, ele vai olhar o código. Agora, aonde que está a integração dos dois mundos? Como que eu posso olhar? Olha, uma implementação que eu tenho no GitHub pode impactar a minha cloud. A construção da cadeia. E aí entra o capital intelectual, né? E aí entra não ser binário, 0 ou 1, tem, não tem. E começar a questionar toda essa cadeia de permissionamento. Agora, toda vez que a gente tem dois mundos, dois ecossistemas
Se falando e um instrutor de dependência do outro, dificilmente vai ter uma solução, porque a maioria das empresas hoje confia muito em produto, que vai dar cobertura na cadeia como um todo. Quando começa esse joguinho, eu tenho um pedacinho aqui, eu tenho um pedacinho ali, cara, o atacante ele mora no meio do caminho. Ele vai morar exatamente no meio do caminho, que é exatamente esse caso. Então, se olhasse lá do lado da AWS, eu falo assim, beleza, eu tenho essas roles aqui, para lindo. Do outro lado, eu falo, legal, tá aqui, eu tenho a chamada que faço para a AWS, não tem credencial hardcoded. A área de compliance ia vir, ok, você está muito bem protegido. Você ia subir para o diretor e falar, olha, estou muito bem. No caso, o Security Office. O Security Office ia subir para o conselho e para o CEO e falar, olha, eu estou muito bem. Aconteceu um incidente. O que aconteceu, gente? Mas é o terceiro incidente em 4 anos de ampla gravidade. O que aconteceu é que a nossa análise, infelizmente, é uma análise estática do problema. A gente não pensa com a cabeça do atacante. A gente precisa pensar com a estrutura do atacante. Mas não vamos florear muito em cima disso não, hein, César? Vamos embora aí. Beleza. E por último, depois a gente levar esse privilégio, usando esse repositório de geração de texto, para ter o acesso ao AWS ali, também fizemos uma persistência através da mesma técnica. Ou seja, essa é uma técnica que você pode usar para ter o acesso inicial no ambiente, para elevar privilégio, e além disso, para manter persistência. Um dos últimos testes, nós testamos uma empresa financeira gigante no Brasil, e os meninos acessaram o GitHub deles, e no GitHub deles eles conseguiram encontrar as credenciais da AWS em texto limpo. Eles não estavam usando o GitHub Actions para isso, no geral. Tinha esse problema de credenciais ali. Com essas credenciais, eles se autenticaram na cloud do cliente e começaram a fazer diversas ações. Uma ação ou outra ali foi detectada, então eles sabiam que em algum momento esse cliente ia atrás e ia remover eles da cloud. Eu falei, cara, por que você não abusa da conexão entre o GitHub Actions com a AWS para criar uma persistência? O que eles fizeram? Eles foram nas roles da AWS, encontraram uma role que liberava um repositório lá específico para assumir ela, e eles basicamente acrescentaram outro repositório dentro dessa role. E esse outro repositório que eles acrescentaram era um repositório com nome parecido, mas que estava numa conta que eles criaram no GitHub. Ou seja, dentro daquela role lá, daquela relação de confiança da role, onde tem, que eu mostrei para vocês, que está lá escrito que ele libera o repositório X para assumir, ele só adicionou que também liberava o repositório Y. Vou mostrar para vocês no videozinho, para vocês entenderem. Mas, basicamente, a gente só alterou aquela role. E aí, esse cliente ele começou a investigar as ações que foram feitas, remover os backdoors que os meninos tinham colocado, porém, normalmente, ninguém avalia as roles. E quem avalia a role, ele vai bater o olho lá, ele não é o desenvolvedor, ele é o cara de infraestrutura, o cara de cloud, e vai bater o olho e vai falar, essa role está liberando esse repositório. Beleza. Vai ter um outro repositório embaixo com o mesmo nome, só com o nome da organização, por exemplo. Se era Pacific-Security, eu adiciono um repositório chamado Pacific sem o I-Security, por exemplo. Então, a pessoa que vai estar avaliando a role ali vai ver, só tem um outro repositório aqui adicionado, está dentro da minha organização, e vou deixar. Ou seja, a gente criou uma persistência ali. Agora eu vou mostrar para vocês os vídeos, para ficar mais fácil de compreender. Primeiro do phishing do GitHub, a gente usa uma tool para fazer esse phishing, e quando o usuário digita as credenciais dele, e depois digita o token MFA, nós pegamos as credenciais ali, ele digita o MFA, e ao ele digitar o MFA, a gente consegue pegar os tokens de sessão desse usuário, quer ver? Nós conseguimos pegar os tokens de sessão. Ou seja, mesmo que você utilize na sua organização o MFA, o múltiplo fator de autenticação ali, se o seu usuário cair no phishing, a gente ainda consegue pegar o token de sessão dele e acessar o GitHub ali. Com esse token de sessão, o atacante ele pode acessar o GitHub da sua organização. Ou seja, basta apenas um phishing para o usuário estar dentro do seu GitHub e ter acesso a todos os seus repositórios. Então, essa é aquela primeira parte que eu mostrei para vocês. O atacante mandou um phishing, seu desenvolvedor caiu, agora o atacante tem acesso ao seu repositório. Beleza. O próximo aqui é aquele que eu mostrei para vocês, onde
eu encontrei o primeiro repositório, o IAM Check, e no IAM Check eu abusei dele para ter o primeiro acesso à AWS. Eu criei essa organização no meu GitHub aqui, essa organização falsa, e criei vários repositórios aqui para mostrar para vocês. Aí, nesse caso, eu estava com aquela conta que caiu no phishing, o Klaus Loser lá, e com essa conta eu comecei a pesquisar no GitHub algumas palavras ali para ver se eu identificava. Fui acessando vários repositórios um por um. Dentro desses repositórios, eu comecei a ler esses códigos para tentar entender o que cada um desses códigos faz, até que eu encontrei um repositório chamado dele, que é esse, o IAM Check. Nesse caso, eu só estou simulando, tá? Eu criei um repositório para simular aquele problema que eu falei para vocês da outra empresa. Claro que eu não ia colocar aqui o nome da empresa, ou exatamente o que o código fazia, mas é para simular para vocês. E aí eu basicamente li o código e entendi que esse código, nesse caso aqui específico, ele conecta no seu AWS via uma biblioteca chamada Boto3, e ele lista ali os usuários do IAM e as roles. É um código simples. Então, ao você avaliar esse código, você fala, putz, então esse GitHub, esse repositório se conecta na AWS de alguma forma. E você como atacante, o que pode fazer? Vai lá nos workflows, leia o workflow e entenda, opa, tem um workflow aqui, e esse workflow está assumindo essa role aqui. Ou seja, eu posso abusar disso. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente verificar todas as execuções desse workflow, e ao verificar, eu vi que o meu usuário ele já tinha executado esse workflow alguma vez, ou seja, eu tenho permissão em cima desse repositório. Eu voltei ali, aqui eu só estou mostrando os logs da execução. Aqui eu vou criar um novo workflow, vou chamar ele, nesse caso, de AM2, e basicamente, ao invés de eu criar um workflow do zero, eu vou pegar aquele workflow pronto, que eu já encontrei, vou colar ele novamente, porque ele está funcionando, eu não quero gerar nenhum alerta, porque o GitHub, se eu executar um workflow e esse workflow for executado como sucesso, ele não vai acontecer nada, ele só vai executar. Se o workflow executar e der falha, ele vai mandar um e-mail para o usuário da conta. Então, você como atacante, ao executar um workflow, garanta que seu workflow vai executar perfeitamente, não vai dar nenhum erro. Então, o que eu faço nesse caso? Eu copio um workflow que já funciona e no final dele eu adiciono alguma função ali. Eu poderia escrever o código aqui usando a própria AWS CLI para fazer alguma coisa para mim, mas nesse caso eu estou extraindo as credenciais da role que esse GitHub Actions assume. Só que o GitHub Actions ele tem um problema, na verdade é uma feature de segurança que é, se eu tentar extrair essas credenciais e mostrar elas em texto limpo, o GitHub Actions ele vai filtrar essas credenciais. É uma feature de segurança dele para um usuário não expor as credenciais da AWS nos logs. Mas você, como atacante, pode bypassar isso. Você simplesmente encoda em base 64. Então, aqui, eu criei uma outra ação aqui dentro desse workflow, que basicamente iria extrair para mim as credenciais temporárias daquela role que ele assume. E aí eu comitei, eu fui em actions ali, e eu vou executar essa action, esse workflow, na verdade. E ao executar, se eu acompanhar nos logs dele, eu posso ver que ele extraiu as credenciais temporárias, elas estão encodadas em base 64. Inclusive, aqui eu mostro para vocês, olha, repare que aqui, se você tentar imprimir essas credenciais na tela, o GitHub ele filtra ela. Porque, por questão de segurança, ele não vai querer que você mostre as credenciais em texto limpo no código. Mas se você encodar ela, ele vai mostrar. Encodei, aí eu vim aqui, decodei ela, encodei em base 64, peguei essas credenciais temporárias daquela role e esse repositório assume, me conectei na AWS com elas, e olha só, eu sou o GitHub Actions assumindo essa role e a mcheck role, que é a role que o repositório pode assumir. Então esse foi aquele primeiro passo, que foi basicamente eu pegar encontrar esse repositório,
explorar esse repositório para mim ter o primeiro acesso à AWS. Com esse primeiro acesso à AWS, primeira coisa que eu faço com esse acesso à AWS, continuando no último vídeo, tá, pessoal, antes de voltar para mostrar o desenho, mostrar o slide principal, é só para mostrar mesmo evidenciar aquele desenho mesmo que eu mostrei para vocês. E nesse caso, eu estou mostrando que eu estou com aquela role assumida pelo GitHub Actions, que eu abusei, e eu vou começar a enumerar a AWS. Aqui eu estou usando o próprio AWS CLI para isso, mas como eu falei para vocês, eu poderia ter colocado esses comandos dentro do workflow e o próprio GitHub executar isso para mim, mas aqui é só para mostrar para vocês o que você pode fazer. Nesse caso, eu estou listando todas as roles, vou salvar elas em um arquivo, vou abrir esse arquivo no Visual Code aqui, e no Visual Code eu vou analisar essas roles e procurar a minha role específica ali. A role que eu assumi, que no caso cadê ela? Essa role aqui. Repara, eu tenho a role chamada IAM Check Role, que é a role que eu assumi, e essa role, ela pode ser assumida pelo repositório que eu usei. Ou seja, é aquilo mesmo que eu fiz. Então, realmente, na Trust Policy dela, tem que esse repositório aqui pode assumir ela. E se eu tentar enumerar as permissões dela, igual eu vou enumerar aqui, eu posso ver que ela tem uma policy atachada nela, e essa policy, ela me permite apenas um read-only ali em cima do IAM. Ou seja, eu consigo enumerar apenas as permissões, os usuários, as permissões, as roles dentro dessa conta. Com essa permissão, eu vou enumerar eu continuo enumerando outras roles, encontrei uma role chamada Text Access, e repara que essa role, o repositório Text Generator pode assumir. É aquele caso que eu contei para vocês. Se eu enumerar as permissões dessa role, eu posso ver que para essa role está atachada uma permissão chamada Administrator Access, ou seja, é uma permissão default da AWS. Então, essa role aqui ela tem permissão administrativa. E se eu voltar nela, é aquele repositório Text Generator lá que eu tenho acesso. Eu estou fazendo aqui manualmente, mas no final eu vou mostrar um script para você que analisa isso automaticamente para você. Então, basicamente, o que eu fiz foi, eu voltei no Text Generator, criei um workflow, bem parecido com aquele outro workflow. A única coisa que eu fiz, eu só alterei aqui a role que eu queria, não queria que fosse a role do IAM, tinha que ser a role Test Access, porque esse repositório ele só pode assumir essa role. E eu fiz a mesma coisa, eu coloquei o mesmo código ali embaixo, para extrair essas credenciais encodado em base 64, executei o workflow, peguei as credenciais, decodei elas, usei elas para conectar na AWS CLI, e agora se eu dar o meu who am I ali na AWS, eu sou o GitHub Actions, assumindo essa role Test Access, ou seja, eu sou administrador, eu posso fazer o que eu quiser agora aqui dentro. E eu sendo administrador, uma coisa que eu posso fazer é persistência. Eu posso voltar nessa mesma role, nós vimos aqui que essa mesma role, ela está liberando que o repositório Text Generator pode assumir ela, e a gente já sabe que essa role é administrativa. Então, o que eu posso fazer? Eu simplesmente posso modificar essa role, e vou mostrar para vocês, e dentro dessa role eu posso acrescentar o meu repositório como atacante. Nesse caso, eu escrevi um repositório sem o traço ali, mas no caso do nosso cliente, era o nome do cliente. Por exemplo, Grey Hat consultoria, a gente trocou para uma conta aqui chamada Grey Hat consultoria sem o I, por exemplo, ou o A no lugar do O. Fizemos uma alteração. Ou seja, criamos uma persistência. Se um analista de IAM da AWS começasse a olhar esses roles uma por uma, que é muito difícil em ambientes grandes, você tem mais de 300, 400 roles, ele ia bater o olho e ia ver aqui
ele não ia ver muita diferença. Falar, beleza, tá liberando um repositório. E normalmente, o pessoal de segurança, o pessoal de infraestrutura, não sabe desse ataque. Então, isso passa meio que despercebido para eles. Inclusive, nesse teste, o pessoal era muito bom em AWS, e essa nossa persistência ficou no resto do teste inteiro. Eles detectaram o resto, mas não detectaram essa nossa persistência aqui. E é basicamente isso que eu fiz aqui nesse final. Beleza. Então, voltando lá, o que eu quis mostrar para vocês é aquele desenho, né, o ataque, onde o atacante ele pode entrar no seu GitHub através do phishing. No seu GitHub, ele pode identificar essa conexão entre o GitHub e a AWS sem credenciais, essa GitHub via essa integração que eu expliquei para vocês do GitHub Actions. Ele pode abusar de alguma permissão. Às vezes, ele vai cair dentro de um repositório, tem permissão do repositório que não tem permissões administrativas dentro da sua AWS, porém ele pode usar isso para elevar privilégio, ou às vezes ele vai cair direto no repositório e esse repositório já tem permissões administrativas. E isso acontece bastante, principalmente em repositórios do pessoal de infraestrutura, pessoal de DevOps, porque normalmente o pessoal de DevOps, eles criam repositórios e usam Terraform ali dentro para automatizar a criação de algum recurso de infraestrutura interna na AWS. Então, esse repositório, normalmente, ele tem permissão administrativa dentro da AWS. Então, quando um atacante ele cai dentro do GitHub, ele tem acesso a algum repositório do pessoal de DevOps ou do pessoal de infraestrutura, provavelmente esse repositório tem acesso à AWS com permissão administrativa. Então, você já cai direto na AWS e no seu primeiro ataque, você já virou administrador do ambiente do cliente. Então, essas evidências eram só para ilustrar um pouquinho. Eu sei que o texto ali fica um pouquinho difícil de entender, mas é para ilustrar como o atacante pode explorar esse passo a passo ali. Beleza? Agora, rapidinho aqui também, pessoal, vou falar um pouquinho de alguns erros comuns na hora que você faz essa configuração. Por exemplo, na hora que você vai fazer essa configuração, vai integrar o GitHub na AWS, você tem que criar role, como eu já expliquei para vocês. E na role, você precisa especificar qual repositório vai assumir ela. E um erro muito comum que acontece é as empresas, elas escrevem essa condição aqui, ou seja, qualquer repositório, porque tem um wildcard aqui, né, um asterisco aqui, dentro da organização Pacific Security, pode assumir essa role. Ou seja, se um atacante cair dentro do seu GitHub, qualquer repositório que ele tiver acesso ali, ou qualquer repositório que ele criar dentro do seu GitHub, vai assumir. Ou seja, isso é um problema. A conta do estagiário na engenharia social. Exatamente. O estagiário foi lá, tinha permissão para criar o repositório dele lá de teste e utiliza disso, porque tem esse wildcard aí, ele consegue fazer qualquer repositório conectar no ambiente da AWS, né? Ou em outras clouds, né? Exato. E isso é muito comum de acontecer em todas as empresas que a gente pegou que tem esse tipo de conexão, alguma role tem essa permissão aqui. Pode ter Aí certeza. volta Então, um problema. tem hardcode? Não. Não. Implementamos o Actions, né? Mas como que implementou o Actions, né? Foi repositório a repositório? Não. Foi qualquer coisa daqui de dentro, pode falar com o lado de lá. Então, acho que esse ângulo, acho que é um ângulo bem interessante, né? De analisar as coisas. Exato. Eu já vi também acontecer, esse problema é bem comum, quando a empresa tem uma mesma role, ela quer que mais de um repositório assuma ela, e por, não sei, por preguiça, por algum motivo, ao invés dele colocar aqui repositório por repositório que ele gostaria que assume, ele coloca um asterisco aqui no nome. Ou seja, se um repositório chamado Repository 1, dentro da organização Pacific, quiser assumir essa role, ele consegue. Da mesma forma que o Repository 2, Repository 3, e assim por diante. Ou seja, para facilitar a configuração, a pessoa fez essa restrição que qualquer repositório que comece com esse nome pode assumir. Porém, se você tem a conta do estagiário, igual o Antônio falou, você cria um repositório malicioso. E aí você também vai assumir
essa role dessa forma. Ou seja, mais uma vez, o uso aqui do asterisco causando o problema. Além disso... Cezinha, até, desculpa te interromper, me jogaram uma pergunta aqui no privado, falando assim, na ocasião de ter, por exemplo, para dificultar a engenharia social, a captura de credencial, uma biometria, né? Autenticar com biometria dentro do GitHub. E aí o meu ponto aqui foi assim, legal, talvez dificulte, e etc. Mas a gente tem que lembrar, muitas das vezes, os devs estão sendo vítimas de engenharia social, cenário real, tá? Onde eles são convidados a participar de entrevistas, né? E normalmente os caras colocam uma cenoura muito grande, um pacote de pagamento, um total comp lá absurdo, o cara vai para a entrevista e fala, olha, agora você vai ter que tá participando de um teste para codar em tempo real. Mas para você poder entrar no nosso ambiente, você vai ter que baixar esse software aqui, ou esse scripting específico, né? E às vezes esse scripting específico vai roubar os cookies e etc. da máquina do dev e vai enviar para o atacante, né? Então, assim, aí não adianta muito a questão dos vetores em cima do dev, são vários, tá? Então, se a gente ficar pensando assim, puta, vou colocar biometria, vou colocar isso. Tudo que for para melhorar, tem que ter. Mas os vetores, eles são mais diversos, né? E eles são são extremamente criativos nesse sentido. Exato, incluindo teve um cliente parecido com essa situação. No caso, ele estava utilizando o Okta como provedor de identidade para autenticar na organização do GitHub. E para acessar os repositórios, ele filtrou no próprio GitHub por IP. Ou seja, além de você ter que conectar via Okta, que tinha um token físico para você conectar no Okta, para você ter acesso à organização dele, você tinha que estar acessando através de uma VPN deles. E o que nós fizemos? Phishing com uma extensão maliciosa. Fizemos esse desenvolvedor instalar uma extensão maliciosa no navegador dele, e essa extensão ela funcionava como uma espécie de proxy. Ela transformava o navegador do cliente, dessa vítima, como um proxy. Ou seja, todas as requisições que nós fazíamos para o GitHub, ele ia para o navegador dele através dessa extensão e saía do navegador dele. Ou seja, a gente acessava o GitHub usando os cookies desse usuário e o IP dele, que ele estava conectado na VPN. Então, mesmo com todas essas restrições, o atacante ainda pode ser criativo e conseguir esse acesso. Boa, legal. Não estava nem lembrando dessa daí, né? O cara faz todas as chamadas como se fosse do browser da vítima, né? Essa aí, lendária, né? Por muito tempo foi utilizado, a gente usou demais isso aqui, né? Exatamente. E a Karine jogou uma pergunta para a gente. quando a origem do ataque foi interna, dev malicioso, única escapatória seria segregação total dos repositórios por dev, analisando repositório por repositório? Eu posso fazer uma pá dessa resposta aqui? Aline, Karine, essa situação de dev malicioso é uma situação extremamente real, né? A gente está lidando com uma situação, mais de uma, né, inclusive, onde... Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, né? Deixa eu ver o nome das pessoas para ver se a gente pode falar isso ou não. Bom, parece que é todo mundo conhecido. Onde os grupos de narcotraficantes, né, têm shiftado as operações deles, em vez de fazer um assalto a um banco, vender droga, eles estão migrando bastante para a atividade de cybercrime, né? E uma das formas que eles estão se infiltrando nas empresas são as empresas de desenvolvimento de software house e terceirizadoras, né? Então, body shop. Se precisa contratar 10 devs, vai no body shop, eles alocam, né? Normalmente, no body shop, eles têm um filtro um pouco menor relacionado a background check. Então, esses caras entram nessas empresas, são alocados em outras instituições e eles fazem a atividade maliciosa deles a partir dali. Então, todas as vezes, né, independente do cenário, seja o cenário que a gente está discutindo de integração do GitHub com a AWS, etc., é análise de abuso, né, porque a segurança ela se pauta muito sobre aquilo que detectar uma tentativa de algo que é bloqueado, né? Só que o shift está acontecendo. O shift é um acesso legítimo com uma credencial legítima, como esse caso aqui, né? E o que pode funcionar é a gente implementar a capacidade de detectar abuso. Aquilo que é legítimo, mas que talvez não deveria estar sendo feito dessa forma. E, principalmente, tem uma estrutura de lock-in
naquilo que não deveria passar por alterações diárias, né? Então tem um fluxo ali de aprovação. Pô, você vai adicionar um outro provedor de identidade, ou você vai adicionar uma role, etc. Você deixar essa coisa sempre na mão de alguém ali que está conflitado no interesse, que precisa utilizar, talvez seja um problema mais delicado. Não tem uma resposta fácil para você, é um conjunto de ações, é auditoria em cima, né? Quais são os workflows que a gente tem no ambiente, né? Como é que a gente traqueia alteração nesses workflows? Quem pode alterar esse workflow? Né? Quem tem acesso ao workflow? Então, é um processo de review que ele é intenso, né? Agora, nasce do problema de não ter visibilidade. Se você não sabe que existe, como é que você vai ter review, como é que você vai auditar e etc. Então, tudo nasce da visibilidade. O primeiro passo é, como que essa integração, qual é a visibilidade que eu tenho? Eu consigo ver o todo? Uma vez que eu vejo o todo, qual é o tamanho de modificação que isso aqui acontece no dia a dia da companhia? Ah, não, tem 3 alterações no mês. Pô, beleza, fácil de você traquear. Vamos privar essas alterações para um grupo menor de pessoas, um grupo de confiança, é fácil de traquear, o impacto operacional vai ser diminuído. Não, todo dia o cara faz uma alteração nesse workflow. Pô, peraí, aí o jogo começa a ficar mais complexo. Né? Então, assim, é um conjunto de ações, mas para existir o conjunto de ações, a gente precisa ter visibilidade, né? Não sei se te respondi. Perfeito. Perfeito, exatamente. Além disso, você também pode pensar um pouquinho, igual o próprio Antônio falou, mas na prevenção ali, vou falar um pouquinho disso no final, mas tentar sempre aplicar o princípio de menor privilégio ali. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer, seja eu atuando como ofensivo, seja eu estar pensando do lado defensivo, ou quando eu trabalhava, né, como analista de segurança, eu sempre gosto de pensar que o atacante está no meu ambiente, que o atacante ele comprometeu um desenvolvedor, que ele comprometeu uma máquina, que ele comprometeu um servidor, que ele comprometeu o meu GitHub, ele comprometeu esse repositório. Mesmo que eu restringi o máximo possível, o atacante comprometeu esse repositório. E aí entra no que o Antônio falou. Detecção. Você tem que ter maturidade, você tem que entender aquilo ali, tem quais são as permissões, o que tem no seu ambiente, entender qual que é o padrão, para depois você identificar um desvio nesse padrão aí. Beleza. Agora, continuando, um problema que é mais raro de acontecer, mas ele acontece também. Às vezes, a organização, a empresa coloca o asterisco aqui, esse wildcard aqui, na organização e não no repositório. Ou seja, o que isso significa? Qualquer empresa, qualquer usuário que você criar, qualquer organização que comece com Pacific Security, ela pode assumir essa role. Ou seja, isso já é um problema gigantesco. Se essa role vazar para algum lugar, né, o nome da role, a gente tá aqui, mas o nome da role vazar em algum lugar, qualquer pessoa no mundo pode explorar isso. Isso é mais raro de acontecer, mas eu já vi acontecendo. Às vezes, o cara que criou essa role, o desenvolvedor, ou mesmo o DevOps que criou essa role, ele sabe que a organização dele tem alguns repositórios de algumas organizações, a empresa tem algumas organizações diferentes, e ao invés de ele setar uma por uma, porque ele sabe que pode acontecer uma alteração do nome, alguma coisa por algum motivo ali, ele simplesmente colocou o início do nome e colocou um asterisco. Aí, às vezes, o pessoal fala assim, mas vai vazar como? Uai, se eu deve, né, querendo facilidade na vida dele, vai lá no post, mas deixa lá, né? Exato. E não só isso. As organizações, elas possuem, muitas delas, repositórios públicos para os clientes ou para pessoas no mundo aí usar os seus repositórios. E esses repositórios, muitas vezes, possuem workflows para automatizar ali. Você vai lá, vai dar um pull request no código para, melhorar a tool pública que a empresa colocou. Você quer dar um pull request ali para fazer melhoria. E pode existir um workflow lá que vai validar esse pull request automaticamente. E talvez nesse workflow ele está se conectando na AWS, de alguma forma. E aí, se você avaliar os workflows públicos, os seus repositórios públicos, talvez lá está expondo essa role. Então, ou seja, o que eu quero dizer aqui? Às vezes, nos repositórios públicos da empresa, você identifica qual é a role. Essa role pode vazar também. Porque às vezes a pessoa, ela criou aquele workflow igual eu criei ali para vocês, mostrei para vocês e deixou aquilo público. Claro que publicamente um usuário comum não vai executar aquilo. Porém, aquilo já foi executado alguma vez por um dev, vai estar lá nos logs,
e como o repositório é público, todo mundo pode ver. Então, isso pode acontecer. Isso daqui é muito mais raro de acontecer, mas da mesma forma, acontece se a pessoa que criou essa role, ela não sabe dos problemas de segurança, ela pode simplesmente falar, o GitHub, ela confia na autenticação federada que ela criou, e só falar, se eu criei uma autenticação federada, tá seguro. E aí ela coloca que qualquer repo, né, qualquer repositório, qualquer organização pode assumir aqui. Inclusive, esse daqui vai ser a atividade o desafio que eu vou passar para vocês. É literalmente essa role aqui. Quem quiser já tirar um print aí para depois tentar explorar, mas no final eu vou mostrar também. É basicamente essa role. Também falar assim, como está sendo gravado, e aí se as pessoas quiserem divulgar esse vídeo para outras pessoas, fique à vontade. Esse repositório de Cezinha vai ficar online, as pessoas podem tentar esse exercício, né? Pós a nossa conversa de hoje. Então, amanhã, depois, se vocês quiserem compartilhar com os desenvolvedores de vocês ou com o time de Red Team para poder entender se entendeu o padrão e a forma que o ataque acontece, vocês fiquem à vontade. Não precisa ser exclusivamente durante a call, né, Cezinha? Exatamente. Mas se alguém quiser aí, pô, tá valendo aí. Vamos botar dinheiro na mesa. Se alguém mandar a flag aí, quiser mandar a flagzinha aí no chat, é só voltar, eu tiro o seu print. Olha aí. Esse daqui. Tira o seu print e pode tentar. Mas voltando aqui, um outro problema comum que acontece são as loads permissivas, como eu já falei várias vezes, às vezes o desenvolvedor não sabe o que ele precisa e ele te pede acesso. Eu preciso que esse repositório tenha acesso administrativo. Aí você fala, por quê? Não, porque eu preciso subir a infraestrutura. Eu vou precisar de acesso administrativo. E eu preciso disso para agora. E o pessoal de negócio está pressionando a sua empresa. Você vai liberar. Porque você fala, beleza, só esse repositório que vai ter esse acesso. E eu sei quem tem acesso a esse repositório. Vou liberar esse acesso. Ou até mesmo por desconhecimento. O desenvolvedor te pede o acesso, você fala, beleza, toma. Isso acontece muitas vezes, é bem comum. Aquele velho problema, né, do ambiente on-premise, que o cara quer rodar uma aplicação com permissão de administrador, porque ele não sabe como a aplicação dele funciona. O velho problema no mundo moderno. Exatamente. E aí, pessoal, beleza, esses são alguns problemas. Como que você identifica essa conexão? Eu já mostrei para vocês, você acessa lá suas roles, lê a role, vê se você acha alguma coisa relacionada a GitHub. Você acessa o GitHub e vê se acha alguma coisa relacionada a AWS. Isso daqui eu não vou entrar muito em detalhes, que eu já mostrei. Eu acho que o mais interessante são os scriptzinhos que eu fiz para você, que a gente publicou para vocês. Eu vou compartilhar minha tela e mostrar como ele funciona e mandar o link para quem quiser pegar. Eu acabei de tornar eles públicos aqui, nesse segundo. Eu acredito que é esse daqui e esse outro aqui. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem esses scripts funcionando na prática, para você conseguir identificar como funciona. Só preciso achar meu terminal. Achei. Beleza, então, voltando aqui. Qual que é a minha ideia? Para identificar esse tipo de integração no seu ambiente, não é difícil. Você precisa apenas acessar as roles lá, ler o que está escrito e conseguir entender. Porém, isso acontece muito, em todas as empresas que nós pegamos é a mesma coisa. Você vai entrar na sua empresa, você vai olhar a quantidade de roles que tem na sua empresa, tem mais de 300, mais de 400. Como que você vai olhar uma por uma, vai analisar uma por uma? Beleza, você pode usar a AWS CLI ali, baixar e olhar uma por uma, dar um grep ali para pegar, beleza, automatiza. Perfeito, isso funciona também. Mas de qualquer forma, eu fiz esse scriptzinho aqui, não é esse, é o de trás, que basicamente ele se conecta na sua AWS, analisa todas as roles e te avisa se alguma tem conexão com o GitHub. E se alguma dela tem um daqueles problemas que eu te falei, ela fala, sua role está vulnerável. E te manda um link do meu artigo lá para você entender qual que é o problema, para você saber como corrigir. Então, beleza, eu venho aqui. Basicamente, você pode passar um traço H aqui
que ele vai te explicar sobre o script, né? E ele vai te mostrar que você pode usar, quando você executa o script diretamente, ele vai usar o seu profile padrão da AWS, ou seja, você precisa ter o AWS CLI instalado e configurado, ou seja, você entra aqui na AWS, configure e digita ali as suas credenciais da AWS. Mas quando você entrar nesse repositório que eu mandei para vocês, tem lá o passo a passo, o que você precisa fazer, qual tipo de permissão você precisa. Então, lembrando, isso é você como o analista de IAM, o responsável de segurança. Também pode ser usado por um atacante, mas nesse caso você é um analista de segurança. Você quer ver quais roles você tem ali dentro da sua AWS. Você vai executar o script. Por padrão, ele vai pegar o profile default da sua AWS, mas você pode passar o profile que você quiser. Ele vai identificar a conta do seu profile, que nesse caso era essa. Lá dentro da conta, ele vai começar a olhar role por role ali dentro. Ele vai identificar as roles que podem ser assumidas por um repositório. E ele vai te mostrar aqui qual que é o nome da role, o ARN completo da role aqui, qual é o repositório, como que está essa configuração, por exemplo, aqui ele está liberando especificamente para esse repositório, qualquer coisa dentro desse repositório pode assumir. Isso não é um grande problema, então ele não avisa que é um problema, e aqui ele vai mostrar as permissões. Ele vai analisar, ele achou essa permissão bucket action aqui, se a permissão ela for muito exposta, por exemplo, tiver algum asterisco dentro da permissão, ela também mostra, como por exemplo aqui. Aqui ele analisou esse outro role aqui, a mcheck role, que é aquela role que a gente explorou. Ele mostrou aqui qual repositório pode assumir ela, e aí ele mostrou um risco. Dentro dessa role, ele tem um asterisco aqui, ou seja, eu posso dar o IAM get aqui em todos os recursos, ou eu posso dar o IAM list aqui em todos os recursos. E ele gera aqui, mostra aqui para você a linha de comando que você vai usar para você validar isso manualmente. Outra coisa que ele valida é mesma coisa, aquela role que vocês vão explorar aí no desafio, ele me deu aqui como um problemão. Estou usando o wildcard aqui no path do repositório. Ou seja, aqui tem um problema. Qualquer organização que tem esse repositório pode explorar, pode assumir essa role. Ou seja, eu acabei de dar a resposta do nosso desafio, sem querer. Mas, por último, ele mostra que também ele acha outra role que tem essa conexão, né, com via GitHub Actions, e aqui ele deu um alerta crítico. Por quê? Essa role tem permissão administrativa. E aqui ele já mostrou para você que essa role tem permissão administrativa, e ele te mostra qual que é a permissão. Ela tem um action asterisco e todos os recursos, ou seja, ela tem acesso completo a tudo. Ela te mostra aqui como você vai inspecionar manualmente essa política aqui, essa policy aqui, na verdade, e no final ela te mostra qual repositório tem acesso. Ou seja, com esse script aqui, ele já vai te dar um caminho. É sempre legal validar manualmente. Você viu qual role que tem acesso, vai lá na role, leia ela, entenda ela. Mas aqui ele já te dá um caminho e ele te dá um caminho mais rápido para você identificar se você tem problema ou não. Problemas críticos, pelo menos, ele vai te avisar no seu ambiente. E aí ele tem outras opções, você pode dar o traço export aqui, ele vai exportar todas as roles. Eu tenho que escrever o path. Ele vai exportar para todas as roles para você conferir manualmente depois. Por exemplo, aqui tem todas as roles que você pode conferir manualmente depois. Você pode colocar um arquivo, você pode exportar todo esse resultado aqui com essas vulnerabilidades para um arquivo, seja TXT ou seja JSON. Legal também. Então, beleza, essa é a primeira tool para você analisar a sua AWS para achar se a sua AWS tem as roles vulneráveis ali. Além disso, tem essa outra do GitHub, e essa, nesse caso do GitHub, ela basicamente, ele conecta no seu GitHub, então você precisa ter um Personal Access Token, e com esse Personal Access Token ele vai conectar no seu GitHub, ele vai avaliar a sua organização,
e vai ver se dentro da sua organização tem repositórios que assumem roles dentro da AWS. Ou seja, essa já é a visão do GitHub. Você, como atacante, caiu no GitHub da sua vítima, ou você, como analista de segurança, quer validar se algum repositório seu assume uma role, você pode rodar esse script. Então, eu posso, basicamente, eu vou passar aqui o meu token. No meu caso, o token ele estava na minha variável de ambiente, para não vazar meu token. E aqui eu coloco o nome da minha organização, já esqueci qual que é o nome da minha organização, que eu mesmo criei. Aqui. Pre-Hat Consultoria. Isso aí. E aí ele vai utilizar o token, conectar na minha organização, ele vai validar todos os repositórios, e se achar um repositório ali com a integração, ele vai te mostrar. Ele achou o repositório, ele te falou aqui que ele achou essa integração e está assumindo a role X. Então, esse repositório você sabe que assume essa role. Esse outro repositório está assumindo. Isso ele valida todos os arquivos de workflow dentro do GitHub e faz aquele filtro, aquela pesquisa que eu fiz manualmente, eu estou fazendo aqui via o script. Então, em resumo, é uma maneira de você identificar esse problema dentro do seu ambiente com essas duas tools. Acho que acabei de deixar público, vocês podem achar aí. E é isso. Por fim, estamos chegando ao fim, pessoal. Boas práticas, melhores práticas, né, para você prevenir. O Antônio já falou de algumas coisas lá atrás, mas prevenção. Sempre use o princípio do menor privilégio, ou seja, para qualquer coisa, seja para o seu AWS, seja para o seu AD, seja para literalmente qualquer coisa. O seu usuário só precisa daquelas permissões que ele precisa. Eu sei que em alguns ambientes é muito difícil você fazer isso. Você tem N tipos de usuários, principalmente quando você está ali na AWS e você tem vários desenvolvedores, e principalmente nesse caso, onde o repositório assume aquela permissão. Muitas vezes o desenvolvedor não sabe exatamente quais permissões ele vai precisar. Então ele te pede um tanto de permissão. Aí eu sei que fica difícil você querer restringir ele. Então o que você pode fazer? Uma dica. A AWS tem um serviço, né, uma funcionalidade chamada Access Analyzer, que você pode integrar na sua própria AWS, que ele vai analisar o seu IAM ali, você pode colocar ele para monitorar, junto com o CloudTrail, ele monitorar o que cada usuário está fazendo. Então você monitora durante um período de tempo, sei lá, por 1 mês, 2 meses, e vai de sua equipe de segurança, e você pode criar um padrão, falar, beleza, esse usuário, ele só precisa dessa e dessa e dessa permissão. Ele não está usando nenhuma outra permissão. Então você pode ir lá na role, ou no próprio usuário, e delimitar as permissões dele. Então é uma maneira de você colocar o princípio do menor privilégio. A outra questão é restringir ali o seu repositório, né? Por exemplo, só pode modificar ou criar arquivos ou fazer commits no seu repositório determinados desenvolvedores, então restringir o máximo possível. Além disso, o GitHub ele tem uma funcionalidade legal chamada Branch Protection, que tem várias regras, onde você pode criar um fluxo de aprovação ali. Por exemplo, naquele caso onde o atacante, se o atacante quiser criar uma action, um workflow ali para executar através do GitHub Actions ali, ele, na hora dele criar esse workflow, ele teria que dar o pull request desse workflow. Esse workflow não seria publicado porque ele precisaria que outra pessoa aprovasse aquele pull request. Então você pode executar, criar regras aí para fazer isso. Mais uma vez, nada é bala de prata, porque, por exemplo, a gente testou uma empresa que tinha essas proteções aqui, que ele tinha um fluxo de aprovação, porém a gente conseguiu mais de um credencial no phishing. Então, um usuário podia dar o pull request e o outro usuário podia aprovar. Então a gente deu o pull request e o outro foi e aprovou. Então, mesmo você tendo esse nível de proteção, é importante. Além disso, confira as suas roles. Cuidado, não tente não usar os wildcards aqui. Por quê?
como vocês sabem, se você usar o card aqui, significa qualquer coisa. Ou seja, se um atacante souber disso, ele vai poder abusar do seu relatório. A melhor opção é, na hora de você definir o seu repositório, coloca o nome da sua organização, o repositório, e, se possível, incluindo a branch aqui que você vai querer que isso aqui que ele execute. Então, é muito mais difícil do atacante explorar isso. Só se ele realmente tiver permissão naquela branch específica, se aquela branch específica não tem regras de proteção e se ele tem permissão para provar os pull requests. Então, dificulta um pouco mais para o atacante ali explorar essa conexão. Então, essas são algumas ideias de mitigação desse problema. E, por fim, a gente não gastar muito mais tempo, só um minuto na bateria. Tá indo. Pronto. Então, não pode participar do desafio, né? Exato. O desafio é, você tem que tentar, isso que o Arthur também falou, é muito interessante lembrar, e notar que daria para fazer todas as ações de pós-exploração, direção de impacto, pela própria action maliciosa, mas extrair as credenciais temporárias e faz com que tenhamos mais tempo para atuar. Exato. O que é mais... Se quiser falar, e fala aí, pode tirar o... Arthur, Olha aí, fala aí o... Fora aí. Eu estava comentando que assim, Fala aí. comentando que assim, é muito interessante esse caminho, né? Porque o pessoal não se toca quão fácil que é de você executar essas ações, né, na pós-exploração. A gente está fazendo alguns labs aqui que a gente consegue executar a maior parte das ações interessantes de pós-exploração em questão de minutos. Então, assim, você automatizando o que você quer fazer, né? Você como atacante, você consegue fazer o fluxo inteiro, criar todos os seus GitHub Actions para filtrar dados, etc, etc. Pode até pegar já a conexão com a AWS, já elencar quais conexões que a AWS tem, já conseguir fazer algum tipo de exploração lá para cima. E você consegue fazer tudo isso em questão de minutos e também remover as evidências de que você fez. E apesar de já ter um tempo log de auditoria no GitHub, eu não conheço ninguém que saiba que isso existe, e isso é um pouco triste, assim, quando a gente olha as organizações que a gente pega esse tipo de vulnerabilidade, nenhuma delas sabe que tem o log de auditoria do GitHub, e nenhuma delas consome esse log de auditoria para o CIEM, para gerar regras de detecção, para conseguir fazer, né, colocar essas detecções em cima da operação do SOC delas. Então é muito interessante investigar esses assuntos, porque várias dessas técnicas aqui, o GitHub não vai mitigar a possibilidade de abuso tão rápido. Provavelmente vai demorar um bom tempo. A gente sabe que depois que a Microsoft comprou, algumas coisas ficaram meio estranhas lá dentro. Então, talvez uma abordagem combinada aí também, abordando a detecção, seja mais interessante. Muito obrigado, mestre. Boa, obrigadão, Arthur. Então, e aí, pessoal, agora tem esse desafio aí que eu já falei para vocês. A ideia é vocês tentarem identificar uma flag dentro daquele bucket que está escrito ali, que é o webinar PACSEC. E essa é a role, e ali é o ARN da role para você participar. Se você nunca criou um workflow, eu criei um aqui para você de exemplo, para facilitar as coisas para você. E nesse de exemplo aí, é aquele workflow que eu mostrei para vocês, só que a ideia dele, você vai precisar alterar, claro. Você vai ter que precisar colocar ali qual que é a role, e você vai precisar entender o problema. Lembrando que, quando você tem essa regra aqui, essa organização aqui não necessariamente é uma organização. Você não precisa criar uma organização no GitHub. Você pode criar um usuário qualquer, pode ser dentro de um usuário. Porque aqui, tanto faz se é um usuário ou uma organização. Por exemplo, aqui eu poderia criar um repositório no meu GitHub privado, GitHub pessoal ali, que é o meu usuário, é o Dekira, eu posso criar ali um repositório chamado PACSEC Webinar, que vai funcionar da mesma forma. É só uma dica, quem quiser explorar. Ou seja, em resumo, tem um arquivo dentro desse bucket aqui,
e dentro desse arquivo tem uma flagzinha. Se alguém encontrar, pode mandar por e-mail lá para mim, é cesar@pacificsec.com. Boa. Bom, César, finalizamos. E finalizamos. Tem agora só se alguém tiver alguma pergunta, querer acrescentar alguma coisa. E por fim, tem um slide que os meninos da News querem falar uma coisa rapidinho, depois disso. Beleza, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Bom, acredito que é isso. Acho que as pessoas foram colocando ao longo do bate-papo, né? Eu queria te parabenizar pelo conteúdo, achei que ficou fantástico, né? Vocês estão fazendo um trabalho super interessante de trazer o que a gente está aplicando no dia a dia, né? Para o conhecimento de outras companhias, né? E normalmente quem vai fazer contato com isso é quem é cliente da Pacific, né? Eventualmente eu vi que tem companhias aqui que estão participando hoje que não são clientes, ficam convidados a conhecer um pouco mais do nosso trabalho, mas passam a ter noção daquilo que está sendo aplicado no campo real. A gente possivelmente deve fazer, no mínimo, uma vez por mês, alguns encontros como esse, né? Sempre trazendo as táticas, as formas de contramedidas, e eu queria pedir a gentileza dos senhores que estão participando para poder estar ajudando a divulgar isso, né? Porque no final do dia aqui, eu acho que o mais interessante é vocês estarem um passo à frente. Então, o foco aqui é colocar vocês um passo à frente daquilo que está acontecendo no mercado malicioso, tá? Então, a gente está à disposição para auxiliar vocês e peço novamente, gentilmente, a ajuda de vocês aí a estarem divulgando esse webinar da Pacific, que a gente não achou o nome ainda, mas talvez alguma coisa stay ahead, não sei, alguma coisa nesse sentido, talvez seja um nome aí que a gente vai trazer para isso. Se puderem também, em outro momento, tá tirando um print, divulgando esse webinar no LinkedIn, vai ajudar bastante aí a gente atingir outras empresas, tá? Paulo, um prazer te rever, meu amigo. Muito bom, pessoal. E agora, Murilo, quer falar alguma coisa, essa última parte aí? Posso falar sim. Boa noite, pessoal. Aqui eu queria deixar registrado para vocês também que o que o César trouxe para vocês, e que o Antônio também já falou, deu alguns insights sobre, é um pequeno passo, uma pequena parte do que acontece no cenário cibernético. Só que todos os dias tem uma evolução muito constante, são novas ameaças, novos agentes, novas táticas. Às vezes é até difícil a gente conseguir ficar conectado com tudo que acontece. Então, sabendo disso, a gente criou a Pacific News, que são conteúdos que a gente leva até vocês, trazendo todas essas novidades, todas essas táticas inovadoras, tudo que está acontecendo no mundo em relação à segurança da informação, certo? A gente tem conteúdo publicado tanto no nosso Instagram, tá o link aí na tela, tem o nosso @ temos também o conteúdo sendo publicado no LinkedIn e temos o conteúdo de newsletter que vocês podem acessar em news.pacificsec.com. Tem o QR Code que leva diretamente para o site onde vocês podem se inscrever para receber no seu e-mail. E a ideia desse conteúdo é ser uma fonte de inteligência em cibersegurança para todo mundo. É basicamente isso que eu queria passar. Não sei se tem mais alguém que quer complementar alguma coisa. Mas é basicamente isso. É isso. Agradeço a vocês aí a participação. Encaminhem para os times de desenvolvimento interno de vocês, para os times de cyber, de Blue Team, Red Team e afins, que vai ajudar bastante aí a agregar conhecimento para eles e quem sabe eles não fazem um desafio aí, tá? Muito obrigado, pessoal. Uma excelente noite, uma boa semana para vocês aí. Valeu, pessoal.